Olá, muito boa noite para todo mundo. Foi no lombo de Matungo e atrás de Casco de Boi, levando sempre na frente a bandeira da amizade, que a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV ajudou a levantar essas freguesias e cidades e juntando a memória dessa história com a necessidade de deixar o povo informado a respeito das novidades, a gente traz aqui para a televisão um pouco da nossa lida estradeira e já vai começando esta função com a apresentação da prosa brideira do dia. Conforme já é da sabedência dos companheiros e companheiras fazendeiros, e a gente até já falou aqui, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou na semana passada o resultado definitivo e revisado da sua pesquisa a respeito da evolução da produção animal no país inteiro no terceiro trimestre do ano presente, né? Pois então, em relação ao setor leiteiro, o que tem para ser contado é que, entre julho e setembro, o volume do produto entregue na usina, na indústria laticínista, debaixo de algum tipo de inspeção sanitária oficial, municipal, estadual ou federal, chegou a 6 bilhões 230 milhões de litros. Fazendo a comparação anual, esse total representou um ligeiro aumento de 1,3% sobre o que tinha sido registrado no período correspondente do 2022. Já pareando com o segundo trimestre do 23, o que aconteceu foi um crescimento de 8,6%, o que, aliás, foi bem mais do que estava sendo esperado pelo povo do mercado. Passando então para a parte do dinheiro pago ao produtor brasileiro, aí a situação do setor ficou mais complicada ainda do que ela já estava faz tempo, né? O caso foi que, na média nacional, o litro de leite começou o penúltimo trimestre do ano valendo R$ 2,45, mas terminou em R$ 2,19. Fazendo a conta certa, pareando com os meses correspondentes do ano passado, o que aconteceu foi um despencamento de 24,7%. Já em relação ao segundo trimestre do ano atual, o tombo foi de 14,4%. Destrinchando o relatório do IBGE por estados, Minas Gerais continuou na ponteira entre os maiores produtores de leite do Brasil, com as usinas locais recebendo 23,5% de toda a captação de leite no país durante o trimestre que está sendo considerado. O segundo lugar ficou com o Paraná, que entregou 14,7% do total. E abusando já da numerologia, mas pedindo a devida licença e um pouco mais da paciência da amiga pecuarista, quem mais aumentou a produção na comparação com o mesmo período do ano passado foi Santa Catarina, que teve um crescimento de 48 milhões e 690 mil litros. Já a maior redução foi de São Paulo, onde a entrega do produto nas usinas apresentou um esmagrecimento de 48 milhões 140 mil litros. Quase tudo é a vida que nos ensina, mas quando a lida sai do que está na rotina e já é sabido e desvia para um rumo desconhecido e enganoso, aí o caso é de procurar um especialista no assunto dificultoso para ajudar a arrumar uma solução. E é para isso que a gente criou aqui, nesta nossa função noticiarista, esta sessão chamada de Conversa com o Analista. Bom, muito se comentou nessa temporada que o fenômeno climático El Niño estaria vigorando, estaria influenciando o mercado e assim tem sido. O fenômeno deverá persistir até o outono de 2024 e isso trará impactos à produção não só de grãos, como também à produção pecuária aqui no nosso país. Até novembro, os volumes precipitados eles acabaram vindo de maneira insuficiente para que a rebrota de capim ocorresse de maneira constante, Brasil afora, tá? E isso também impactou na questão da semeadura da safra de grãos, que esteve atrasado e já há hoje a perspectiva de menor produtividade para as lavouras dentro dos próximos meses. Mas e agora em dezembro, o que a gente espera com relação ao clima? Olhando para o mercado nacional, a previsão é de que dezembro concentre até 250 milímetros de volume precipitado ao longo do mês e as áreas com menor volume a ser precipitado deverão ficar ali a sudoeste do estado de Mato Grosso, aonde os volumes devem chegar a no máximo 100 milímetros. Olhando aqui para a região norte, Tocantins e Pará, exceto a região noroeste do Pará,
devem receber bons volumes de chuvas acima dos 100 milímetros para o mês de dezembro. Por outro lado, a região do Maranhão deve trabalhar apenas com bons volumes de chuvas acima desses 100 milímetros na região sudoeste do estado. Nas demais regiões do estado maranhense, chuvas abaixo dos 100 milímetros deverão ocorrer, o que deve seguir impactando ainda na oferta de capim para essas regiões. Tá? Com esse déficit hídrico que ocorreu até meados de novembro, entre setembro e novembro, a gente deve ter uma necessidade maior de ajustes da capacidade de suporte das pastagens para a gente poder conduzir da melhor maneira possível a quantidade de bovinos que eu vou colocar no meu sistema de produção para o que a minha pastagem vai produzir de massa forrageira, com base, claro, nas estimativas agronômicas aí a serem realizadas na propriedade. Como que isso pode influenciar o mercado do boi? No curto prazo, tá, pessoal, levando em consideração janeiro, fevereiro, pelo menos aí o início do próximo ano, a gente pode assistir 2 cenários e aí vai depender muito do que pesar mais no bolso do produtor. O primeiro deles, com uma necessidade maior de se fazer caixa e na estação de monta agora de 2023, as fêmeas não emprenhando, a gente pode ver um descarte mais acelerado de matrizes num primeiro momento para poder compensar um déficit nutricional que venha a ocorrer nas pastagens e diminuir aí a pressão com relação à questão do descarte de matrizes, né? Não ciclou, não entrou ali, não emprenhou. O produtor pode optar, num primeiro momento, por descartá-las mais cedo, dentro da estação de monta, isso vem vindo a pressionar para baixo a cotação da arroba do boi. No outro lado, na outra ponta, o que a gente pode assistir é um atraso na oferta de boiadas de pastagens, aqui generalizado em função tanto de machos quanto de fêmeas, em função do menor vigor nutricional das pastagens, e isso pode colaborar com um viés mais altista às cotações, sustentando os preços num primeiro momento. O mercado, até o momento, aponta para esse viés de alta, para cotações mais firmes, trabalhando entre janeiro e fevereiro, aqui na referência para o mercado futuro em São Paulo, próximo aos R$ 250 por arroba. Vamos ver qual cenário vai se consolidar e, para isso, conte conosco aí para acompanhar o mercado de perto. Um forte abraço a todos e até a próxima. Estando vencida a primeira das 3 partes em que a jornada foi dividida, a gente faz aqui a nossa primeira parada, que vai ser ligeira, e é já que a comitiva vai pegar de novo na lida estradeira. Aguarde. Estamos de volta e, conforme a gente acabou de falar na nossa abrideira dessa nossa função noticiarista e novidadeira, a produção de leite no Brasil está andando no passo arrastado de jabuti manco, subindo no barranco do rio em dia de chuva. E nem seria carecido repetir, porque isso é fato perfeitamente conhecido por todo mundo, daqui até lá no sertão mais fundo, que o motivo é a queda no preço pago ao fazendeiro brasileiro, né? O caso, então, é de campear informação de qualidade para saber o que é que pode acontecer daqui para frente e o rumo que deve ser tomado pelo carretão no mercado. E para dar atendimento a esta precisão urgente, a gente pediu novamente a ajuda do engenheiro agrônomo Walter Galan, sócio-diretor do Milk Point Mercado, que vai participar da função, falando ao vivo pelo computador, diretamente da casa dele em Piracicaba, aqui no interior paulista. Boa noite, Walter. É sempre uma grande satisfação ter mais uma vez a sua presença internética aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo, como sempre. Obrigado, Sidney. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Estamos aí para tentar resolver as dúvidas do pessoal do mercado. Vamos lá. Ô, Walter, esse crescimento de 1,3% aí na entrega de leite na indústria, apurado pela pesquisa do IBGE, não é muito pouco para um terceiro trimestre do ano? É bem pouco sim, Sidney, mas se a gente lembrar que a partir de maio, os preços em plena entre-safra, né? Os preços do leite vêm caindo bastante e a rentabilidade do produtor vem caindo também, então é de se explicar que a produção caia bastante, né? Ela cresceu no segundo trimestre 4% em função do preço ter entrado um pouco mais alto no começo do ano, no final do ano passado, mas tem uma defasagem entre a queda de preço e o efeito na produção. Por isso que no terceiro trimestre a gente vê essa desaceleração, né, como a gente fala, na produção de leite.
Ô, Walter, falando aí em preço ao produtor, né, no pagamento feito pela indústria no mês passado, pelo leite que tinha sido entregue em outubro, o caso foi mais uma vez de queda, né? Por quê, hein, Walter? Foi uma queda de 8 centavos, né? Se a gente considerar que estamos em plena safra de Minas, Goiás, São Paulo, é uma queda doída, né? Como se diz aí para o produtor, mas até não tão grande. O finalzinho dessa queda aí, a gente acredita que a partir do pagamento agora de dezembro a coisa se estabilize, comece a voltar aí aos patamares de subida a partir de janeiro. Isso é em função desse ajuste que vinha acontecendo ao longo do ano, mas que a gente acredita que vai mudar essa posição logo aí. Tomara, né, Walter? Agora, levando em conta aí essa situação atual do mercado, o que é que a gente pode esperar da captação de leite agora no derradeiro trimestre do ano, hein? Deve ter uma nova desaceleração, a nossa projeção aí de crescer de 0 a 0,5%, crescer praticamente nada, e no começo do ano que vem a produção tende a entrar mais desacelerada ainda, né? Então, estamos desacelerando a produção de leite com essa baixa de preços e os custos que começam a subir, né? A coisa está começando a complicar. E outra notícia que não é muito boa para o fazendeiro produtor brasileiro, que a importação de leite e derivados voltou a aumentar, né, Walter? O que foi que aconteceu, hein? Pois é, a gente vinha falando aqui que o cenário era de queda nas importações. O que aconteceu, Sidney? O governo ele burocratizou um pouco mais a entrada de leite importado. Então, as cargas que normalmente demoram 45 dias, um mês, 45 dias, 2 meses, estão demorando 3 meses. Então, essas cargas que estão chegando agora são cargas negociadas há mais tempo. E uma outra coisa importante, essa medida do governo de redução do benefício fiscal para as empresas importadoras, isso fez com que elas antecipassem, elas estão antecipando compras, porque essa medida passa a valer em fevereiro. Então, as duas coisas aí juntas fizeram sustentar o volume de importações. Quer dizer que, de qualquer maneira, a gente continua aí com a perspectiva de redução nas importações daqui para frente, Walter? Sim. A gente acredita que no primeiro semestre do ano que vem elas vão ser menores do que estão sendo agora e do que no primeiro semestre desse ano. Então, juntando as coisas aí, temos uma projeção de uma produção entrando o ano de 2024 num ritmo menor e menos importações. Então, vamos ter uma restrição de oferta aí. Agora, independentemente da situação específica aqui do Mercosul, Walter, o que é que está acontecendo com o preço no mercado mundial em geral? O preço deu uma boa subida, né? Ele chegou a 2.900, 2.800 do leite em pó integral a tonelada, né? Dólares por tonelada. Está em mais ou menos 3.200, 3.300, lá para o final, mais para o meio do ano que vem, mercados futuros apontando mais do que isso. Porque, na verdade, nesses níveis de preço, ninguém no mundo produz leite de uma forma sustentável. Então, a produção está caindo. E alguma reação de demanda em China, alguns outros mercados voltando a comprar, isso acelera preço. Ô, Walter, agora, além de todas essas assombrações aí que estão tirando o sono do produtor de leite brasileiro, né? E o clima agora é o mais novo fantasma para assustar o setor, hein? Pois é, eu tinha um amigo que falava que nada é tão ruim que não possa piorar, viu, Sidney? E o El Niño, ele está vindo forte aí, né? Isso significa excesso de chuvas no sul do país. A gente tem visto aí dificuldades na coleta de leite, dificuldades no plantio da soja, muita soja sendo replantada. No Nordeste, falta de chuva. E no Centro-Oeste, também falta de chuvas. Isso também tem atrasado o plantio da soja no Mato Grosso. Isso implica em provável atraso, ou possível atraso na safrinha do milho. Lembrando que a safrinha já não é tão safrinha, é a maior safra de milho do Brasil, é a segunda safra, e o Mato Grosso é o maior produtor. Então, nós tendemos a ter um mercado, principalmente para o milho, um mercado mais pressionado ano que vem por conta desses problemas climáticos aí, principalmente no Centro-Oeste. Agora, caçando aí pelo menos uma boa notícia para o fazendeiro, né, Walter? Final do ano, com os empregos temporários, 13º salário, as férias aí, está ajudando a melhorar um pouco o consumo de leite e derivados aqui no nosso próprio terreiro?
Normalmente ajuda, Sidney. A gente tem que lembrar que os preços lá no varejo baixaram. Isso também tem ajudado a retomar consumo, né? A gente tem um instituto parceiro nosso aqui, a Scantec, que apontava lá no início do ano uma queda de volume de venda de 5%, 6%. Eles já estão apontando uma subida de vendas de 1%, 2% agora, mais para esses meses de setembro, outubro. Isso, então, está mostrando que o consumo reage e final do ano tende a reagir para algumas categorias em função aí, de algumas receitas especiais, principalmente as gorduras lácteas sobem de preço aí nesse final de ano. Muito bom, vamos continuar torcendo. Ô Walter, então era isso por hoje, né? Acho que a gente não volta a conversar ainda esse ano, só no ano que vem, então eu queria desejar a você, em meu nome, em nome do canal Terra Viva, em nome de todos os produtores de leite do Brasil inteiro, um Feliz Natal, um ótimo começo do ano aí. A gente conversa de novo ano que vem. Grande abraço, Walter. Para todos também, um Feliz Natal, um ótimo ano, que tenhamos um ano bom para o leite, eu tenho crença nisso. E um abraço a todos, estamos à disposição. Obrigado. A ponteira está muito adiantada da rabeira e, para não deixar a comitiva ficar espalhada na estrada, a gente vai fazer aqui mais uma parada ligeira, deixando para conversar, quando a boiada voltar a marchar no eito, a respeito da negociação do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Tendo perfeita sabedência de que dinheiro não traz felicidade, mas compra carne, que é quase a mesma coisa, o trabalhador brasileiro está aproveitando para visitar o açougueiro com maior frequência, mas assim mesmo o comprador de gado está manobrando no mercado para não deixar o carretão disparar na subida do estradão. O Terra Viva DBA na TV volta já. Aguarde. A chuvinha criadeira que apagou a poeira da estrada ainda não foi suficiente para fazer o capim rebrotar nas invernadas, mas o comércio de boiada está movimentado e antes de começar uma nova negociação, a gente faz agora a conferência para tomar tenência da situação do preço que está sendo falado para o boi gordo no mercado. O seu Zé Andrade voltou da cidade contando que o povo lá está em grande alegria, fazendo festa e cantoria e reunião de confraternização quase todo dia, numa grande comemoração antecipada como há muito tempo não se via. Pois isso é verdade verdadeira mesmo e a explicação para toda esta animação, conforme já é do conhecimento geral dos companheiros e companheiras fazendeiros, é que o orçamento do trabalhador brasileiro está menos apertado e este ano o Natal vai ser bem melhor, porque dinheiro não traz felicidade, mas compra carne, que é quase a mesma coisa, né? O caso é que, com o recente pagamento do salário do mês e do 13º, e levando ainda em consideração a criação de empregos temporários, o consumidor sarou da inapetência e agora está comparecendo no balcão do açougue com maior frequência. A questão é que o comprador de gado, sabendo que a previsão otimista dos especialistas a respeito do aumento do movimento no comércio varejista seria cumprida sem dificuldade, já estava correndo o eito desde a semana passada, oferecendo mais dinheiro para o boiadeiro para poder carregar o caminhão. Logicamente que, pela própria definição da sua profissão, a primeira intenção do sujeito sempre é derrubar a cotação, né? Mas pela situação atual e pelo jeito que o vento está batendo no chapadão, ele já ficou satisfeito por não ter deixado o carretão disparar na subida do estradão. O que está acontecendo, e todo mundo está vendo, é que a oferta de boiada terminada continua apertada e não vai ser tão já que ela vai desapertar, porque o estoque do confinamento já está quase no fim e o boi de capim ainda está muito longe de chegar no ponto de ser apresentado no mercado. E com o fornecimento estando já complicado, fique o companheiro fazendeiro devidamente informado de que o setor exportador, que já tinha registrado uma forte reação em novembro, falando do volume despachado lá para fora, agora firmou o pé mais ainda neste trieiro. Nos 6 primeiros dias úteis de dezembro, foram embarcadas 64.800 toneladas de carne in natura, com média diária de 10.800 toneladas, o que dá um aumento de nada menos que 55,7% sobre o derradeiro mês do ano passado. O problema continua sendo o valor do produto brasileiro lá no estrangeiro, que ficou agora em $4.500 por tonelada, o que representou uma queda de 7,3%, fazendo a mesma comparação. Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 5 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, mas o que aconteceu foi que, pela primeira vez neste mês, nem todas essas praças andaram no rumo de morro acima, sendo que a arroba subiu em 2 e caiu nas outras 3.
A listinha das arribadas foi encabeçada pelo Acre, onde o boi aumentou sozinho para R$ 215 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No norte das Minas Gerais, a vaca melhorou para R$ 210. Já no norte do Tocantins, a fêmea piorou para R$ 205. No sudeste da Rondônia, a vaca foi rebaixada para R$ 190. E no oeste do Rio Grande do Sul, o macho escorregou para R$ 7,70 o quilo vivo, o que corresponderia a R$ 231 se o negócio fosse feito em arrobas. Na mocidade eu amava a liberdade que via na lida de boiada e só o que eu queria era que um dia para mim ela fosse meio de vida. Mas o destino me fez traição e num desatino me mandou morar na cidade. E hoje eu campeio nessas esquinas de solidão e desenleio a felicidade perdida, enquanto acalento no peito o sonho de voltar para o meu eito naquele fundo de sertão. É uma ilusão, eu sei, mas é o jeito que eu arrumei para iludir meu coração e fingir que eu não estou sofrendo para poder continuar vivendo. E depois de assuntar a beleza e a nobreza da lida e da vida sertaneja e usar isso de inspiração para escrever essas prosinhas rimadas que são recitadas todo dia no fechamento da nossa programação aqui na televisão, a gente foi guardando tudo cuidadosamente até juntar uma quantidade que foi suficiente para publicar os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que já deram aí 3 voltas e meia do chão do sertão e tiveram a perfeita aprovação dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não do Brasil inteiro. Se o amigo e a amiga ainda não leram e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou a coleção inteira logo de uma vez, podem ligar para mim diretamente no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda me procurar no Facebook. Nas horas desta vida estradeira sempre tem a da chegada e a da despedida, e estando a nossa empreitada já cumprida, a comitiva anuncia a retirada, mas deixa certa e prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã, e no fim do dia, depois das Ave Marias, às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então.